Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Hoje é dia 20 de abril de 2024, eu estou gravando o nosso vídeo semanal, tá? Eu estou fazendo aqui gravado ao invés de ao vivo, como muitas vezes eu faço, porque eu ainda estou em recuperação. Portanto, aproveitem enquanto o campo está vivo para fazer as coisas. Depois, ó, bateu a caçuleta, já era. Aí na tela tem como operar na bolsa de valores sem risco financeiro. Gente, quando eu digo sem risco, é sem risco mesmo, tá? Se você seguir as regras, no final, você entrou com 100 mil reais na bolsa, você vai sair com os 100 mil reais na bolsa. Não interessa se você ganhou, não interessa se você perdeu, se você foi mal nos trades. Se você ganhar, se você for bem, você ainda vai sair com mais do que os tais 100 mil que eu botei. Tá? Então, é uma forma muito eficiente que os bancos usam, que eu uso, que muita gente usa. Não é nenhum segredo. Ah, eu estou inventando a minha cabeça. Não. Isso é uma forma utilizada pelos bancos direto para ganhar dinheiro. E que as pessoas físicas, na sua maioria, não conhecem, simplesmente não conhecem. Tal. E aí eu estou apresentando para vocês. O curso é super baratinho, é mesmo super baratinho, e vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Você pode sair do day trade para o swing trade, você pode fazer long and short, você pode fazer compra, você pode fazer venda de ações, pode trabalhar com opções. Você escolhe o que você vai fazer. O método que você vai trabalhar, o que você vai trabalhar, não é o que a gente está ensinando. O que eu estou ensinando é uma engenharia financeira para você poder trabalhar no mercado sem risco de perder dinheiro. Só não aproveita isso quem não quer, tá? O curso é super baratinho, está disponível. Tem o link na descrição na bio, tal. É um Linktree, você vai lá e clica. Você tem esse curso, tem vários outros também para você poder melhorar a sua vida no mercado. Vamos então aos vídeos que são o objetivo dessa aula. Bom, o vídeo semanal é esse aqui, mas a gente vai começar pelo vídeo diário. Né? O que aconteceu ontem no Ibovespa? Ontem o Ibovespa chegou numa região de suporte, que é a média de 200, e deu um pequeno repique. Tá? Veio caindo, dois candles de indecisão, nós mencionamos muito sobre isso aqui, sobre esses dois candles de indecisão, fez um repique, voltou até a média de 9, que é essa, com volume. Observe que a congestão que existia aqui anteriormente, ela está aqui em cima. Ó. Ela está aqui em cima. Não chegou para testar a congestão. Ainda tem espaço para isso aqui movimentar um pouco mais para cima antes da gente sequer pensar que a coisa tenha acabado no sentido de queda. Tá? Isso aqui, por enquanto, é só um repique. Distância da média era muito grande, nós mencionamos, operar a vendida aqui era muito difícil, não só pelo suporte, mas pela distância da média. Agora essa distância volta a diminuir, a coisa volta a aparecer aqui, ó, em vários pontos disso aqui haverá cenário vendedor. Chegando nessa região aqui, vai ser cenário vendedor de novo, até porque, na medida que isso sobe, essa média vai descer. A média descendo, eles devem se encontrar num caminho qualquer aqui no meio, vai ser provavelmente um gancho na média. Observa que aqui a média está, que ela estava meio lateralizada, aqui não. Vai ser um gancho na média e aqui vai dar oportunidade para muita gente vender. Tá? Mas isso lá na frente, pode acontecer um dia, dois, cinco, né? A gente não sabe quanto tempo demora para isso aqui chegar lá, se é que vai chegar. Mas o que nós temos é que apenas um repique. Não achem que ó, o mundo deixou de cair e agora nós vamos para 180 mil pontos. As pessoas se impressionam absurdamente com um candle. E é aquele negócio, quando a pessoa tem na cabeça que uma certa coisa vai acontecer, basta uma estrelinha piscar no céu e o cara fala, ah lá, é o sinal, é o sinal. Não, calma, muito calma. Cuidado nesse negócio de tentar achar fundo, porque isso costuma ser muito ruim para muita gente. A maior parte das pessoas que quebram na bolsa é porque tentaram achar fundo ou tentaram achar topo. Cuidado. Certo? Então, atenção nisso aqui. Tem potencial ainda para vir buscar até a média de 20, sendo que ela vai estar caindo. E aí sim, uma perda de mínima. Qualquer perda de mínima aqui vai dar ensejo à venda. O problema nesse caso, se sair uma venda imediata, candle aparecendo vermelho aqui e perdendo essa mínima, fica mesmo difícil de operar por causa da proximidade da região de suporte. Então, em termos de compra, você tem a média de 9 pela frente, difícil. Vai ter que ser aqui entre elas. Em termos de venda, nesse exato momento seria uma operação complexa, porque está muito na cara do suporte. O ideal aqui, que é negócio, né? A gente também pode sonhar. Seria isso aqui subir mais um pouquinho, aí a média vem caindo, ele se encontra por aqui e perde a mínima. Aí operar vendido seria ótimo. Longe da média, longe da média não, longe do suporte, com o gancho na média, espaço para andar, seria perfeito. Tá? Ou então, aí, se ele voltar a romper tudo isso e voltar para o meio dessa congestão, a gente volta para um modo congestão, mas isso aí já é um outro cenário, outra coisa.
O objetivo principal do vídeo é o semanal, mas a gente sempre faz a análise do dia anterior, que é a sexta. Hoje eu estou gravando isso num sábado de manhã. Na sexta-feira, o que fecha o semanal e a gente tem aqui. O que a gente tinha aqui? A gente tinha uma fortíssima movimentação no final do ano passado, que foi todo mês de dezembro foi entregue no mês de janeiro. Depois começou a tal congestão, que é isso aqui, ó. Vem essa congestão, tudo. Até algumas tentativas de passar para lá, e aí a perda da congestão e perda do suporte. O suporte é este, que aqui desse lado fica mais fácil de ver, porque tem muitos pontos, ó. Vem lá de trás, ó. Região de suporte toda essa aqui, vários toques na região de suporte, que é isso que a gente está vendo aqui. Tá? Então, tinha essa região de suporte, fez esse candle extremamente vendedor, esse candle aqui extremamente vendedor, a perda da mínima desse candle era ruim de operar, porque estava ainda dentro da região de suporte, porém, o candle sendo extremamente vendedor, algumas pessoas operariam, eu pessoalmente só pensaria em operar vendido depois que perdesse isso aqui, portanto, perdeu durante essa semana, foi nessa região aqui embaixo, ó. E aí, o alvo é esse. Por que esse alvo? Porque essa é a congestão e a gente projeta a congestão para baixo. É a análise técnica clássica, conforme é feito. Projeção da congestão, 100% dela para baixo. Tentou chegar lá, não conseguiu. Entrada de pressão compradora justamente ontem, sexta-feira, que, diga-se de passagem, se você assistiu o café da manhã gravado ontem, quer dizer, eu ontem não consegui fazer o café da manhã porque eu não estava passando bem. Mas eu fiz uma gravação da análise do dia, então tem essa gravação, tá lá. Foi feita antes do mercado abrir, portanto, você tem lá a oportunidade de ver que isso aqui já estava mais ou menos, não vou dizer precificado, mas já era uma coisa razoavelmente antevista, como uma realização dos lucros do pessoal que vinha vendido. Né? O pessoal vinha vendido já há algum tempo, ganhando bastante, chega uma sexta-feira, o pessoal realiza lucro, realização de lucro dos vendidos é comprando, comprando dá um candle do comprador, está ali ele. Tá? Então já era esperado isso. Porém, pelo semanal, observe que a banda de Bollinger, que vinha mais ou menos estável, ela começa a abrir. Tá? E começa a abrir com esse candle. O candle não é típico para uma abertura de banda de Bollinger. Normalmente um candle típico para abertura de banda de Bollinger é um candle como esse aqui, tá vendo? Um candle sólido, firme e tal. Porém, não interessa. O que interessa é que a banda de Bollinger está abrindo para baixo com esse candle. Portanto, em geral, é muito difícil operar contra ele. Eu normalmente não opero contra esse candle. Esse aqui é um candle altamente vendedor, esse aqui é um candle levemente comprador, não é idealmente comprador. A perda da mínima desse candle aqui joga tudo isso para baixo, tem o primeiro alvo, que é a própria congestão, e um alvo mais firme do que a própria congestão é a região de topo daquela congestão gigante que está ali em roxo, lá atrás. Aqui atrás eu só projetei para pegar o topo lá, tá? A congestão mesmo se dá aqui, ó, entre o final de 2021 e até o final do ano passado. Isso aqui, essa região dos 120 mil pontos, é o suporte realmente importante do ponto de vista semanal. E aí nós temos aqui bastante espaço, já que ontem ainda teve essa subidinha. Nós temos aqui 5 mil pontos, mais ou menos, de queda para poder ser atribuído a isso. Tá bem? Então, o Ibovespa, no semanal, ele tem um cenário de queda, observe. Cai, topo mais baixo que aquele, anda lateralmente um tempo, perde aquela região. Isso aqui é um pivô complexo, tá? Mesmo com a congestão no meio, você trabalha isso aqui como um pivô complexo que foi acionado essa semana. Beleza? Então, vamos lá. Small Caps, que nós também sinalizamos que a distância da média era mesmo muito grande aqui no diário e que não por conta disso, é muito importante entender que a gente fazia uma avaliação da possibilidade de um candle positivo aqui, não porque tinha uma porção de candles negativos. Isso não tem nenhuma relevância, ao contrário do que vocês vão ouvir aí o tempo inteiro. Ah, porque já fez tantos candles negativos, então a gente tem que agora a chance grande de um candle positivo. Não, isso não é uma realidade estatística. Se você for fazer o trabalho sobre isso, você vai ver que isso não é verdadeiro. Tá? A possibilidade de um candle positivo aqui se devia ao fato de ontem ser sexta-feira e o pessoal vir caindo forte a semana inteira e ser a possibilidade da realização dos lucros e o cara botar dinheiro no bolso. Para fazer isso, ele tem que comprar, recomprar o que ele tinha vendido, e aí entra a pressão compradora dessa gente e mais do pessoal que já queria comprar por qualquer motivo. Tá? Porque estava achando barato, qualquer coisa assim. Porém, leve em conta de que o Small Caps está numa congestão, e a congestão é mesmo brutal, ao contrário do índice que rompeu essa congestão e agora
tinha rompido a congestão e agora o suporte ia voltar para ela, lá no índice, aqui não, ele em hora nenhuma rompeu a congestão e ele agora segue na direção para o fundo da congestão. Temos uma distância muito grande da média de 20, sim, tem espaço para isso aqui ainda fazer uma correção maior, tá? Na medida que a média for caindo, isso aqui eventualmente vem a subir, qualquer perda de mínima é vendedora. O cenário é vendedor. Compras aqui são contra a tendência na tentativa de tentar pegar uma subidinha aqui. Sempre é muito mais difícil operar contra a tendência, sempre é muito mais difícil para você operar é, na situação de fechar, de voltar para a média, retorno à média. É sempre mais tenso, é sempre mais difícil. Óbvio que muita gente faz isso e faz bem, né? Tem essa prática, tem esse hábito, beleza, façam, ganhem seu dinheiro, mas lembre-se, sempre é mais difícil. Qualquer perda de mínima nessa subida que aconteça, volta a ser o cenário fortemente vendedor, porque o cenário é fortemente vendedor, dada que inclusive tem a congestão gigante aqui para a gente operar, e o fundo da congestão é lá embaixo, ainda tem muito espaço para cair. O semanal não é muito diferente, tinha a bendita da congestão, tá ali, caiu, chegou mais ou menos no metade da congestão, onde ponto de parcial, né? Não chegou exatamente lá, o meio da congestão era aqui, mas foi próximo o suficiente, muita gente já deve ter feito a parcial aqui, ocasionou essa subida, tá? Ocasionou essa subida, que é isto aqui, tá? Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, não tinha perdido nenhuma mínima, ó, não perde nenhuma mínima, quando perde é venda. Por que é venda? Porque você está no modo vendedor da congestão, vende no topo para comprar no fundo. Então aqui, ó, era venda na perda da mínima. Eu, por exemplo, estava comprado nessa fase aqui, tentando aproveitar essa subida. Fiz algumas parciais, fiz alguns trades aqui que deram lucro. Depois veio um que deu prejuízo, quando perdeu a mínima aqui. Eu demorei para reagir, infelizmente. Né? A gente tenta fazer o melhor, mas nem sempre a gente consegue fazer exatamente aquilo que é a perfeição. Só o pessoal da internet consegue fazer a coisa na perfeição. Não, eu fiz exatamente aqui, comprei ali, vendi ali e tal. É bonitão, né? Mas não é exatamente a vida de um trader. Eu sou trader, eu vivo disso aqui. Então, a prática não é exatamente aquela lindeza. Demorei para reagir, mas reagi. Quando perdeu a mínima, eu demorei para reagir, mas depois inverti a mão, recuperei meu prejuízo e continuo vendido aqui. Já tenho o stop gain ontem foi acionado. Tá? Por quê? Porque ontem a gente fez a análise e nós falamos, gente, olha só, tem essa possibilidade e tal. Então o stop gain foi acionado. Agora é deixar isso aqui subir um pouquinho, perdendo mais uma mínima, a gente vai vender pelo diário. Pelo semanal, não tinha pelo que o cara. Eu não estava trabalhando pelo semanal, estou trabalhando pelo diário. Era venda aqui e o cara está vendido até agora. Esse candle é comprador? Não, esse candle não é comprador. Esse candle é o candle de exaustão? Não, esse candle não é um candle de exaustão. Pelo contrário, esse é o candle que está abrindo a banda de Bollinger. Olha como a banda de Bollinger vinha aqui mais ou menos reta e esse candle que está abrindo a banda de Bollinger. Tá? Portanto, isso aqui tem potencial para andar bastante, do ponto de vista semanal. Tá bem? Já tem, claro, uma certa distância da média de 20, mas tem espaço para isso aqui andar ainda bastante. O dólar, que vinha pelo diário numa congestão eterna, aqui, ó, durante meses andou nessa congestão, uma chatice sem fim, rompeu a congestão, começou a fazer um canal de alta aqui, ó, rompeu a congestão brutalmente, também foi um stop que eu levei aqui, eu vinha fazendo muitos trades aqui, fiz trade, deu lucro, mas o último trade deu stop, ultrapassou essa linha azul, que é uma resistência do gráfico mensal, ultrapassou isso, voltou para testar, voltou a tentar subir e ontem perdeu a resistência, tá? O que já tinha virado suporte, né? Fechou abaixo disso aqui, nós também mencionamos sobre isso, que a distância da média era mesmo muito grande e que ensejava correções. Correções essas que seriam o retorno ou a priori a essa médiazinha aqui de 9, ou para até testar a região do próprio canal que ele tinha anteriormente. Então o dólar, apesar da forte pressão compradora que aconteceu ao longo da semana, ele tem potencial para voltar nessa região aqui, ó. Tá? Então, quem estava pensando em vender tem agora uma alternativa. Antes era difícil, agora já não tanto. O que atrapalha é a média de 9, que já aqui vender imediatamente depois é complicado. Mas se ele já passar essa região aqui, já fica mais fácil para até chegar na região do canal ali do outro lado. Do ponto de vista semanal, tínhamos aqui a congestão. Tá? Houve uma tentativa de rompimento aqui quando alguns idiotas falaram que não iam cumprir
a meta fiscal e aí fez isso. Voltou, ficou tudo tranquilo até que os outros idiotas falaram que não iam cumprir a meta fiscal. O resultado, o mesmo. Né? Ó, isso aqui foi gente idiota falando que não ia cumprir metas e agora gente idiota falando que não vai cumprir metas. Infelizmente, os caras ficam fazendo idiotice atrás de idiotice. Aí a gente é obrigado a conviver com isso. E aí você que tinha passagem marcada para Disney cancelou porque ficou caro, né? E aí o cara tá vendo isso aqui. Mas observe que teve a movimentação forte. Esse candle aqui, cadê? Esse candle aqui era um candle de pressão compradora, mais interessante. E aí rompeu, foi embora lá em cima. Ah, aqui eu esqueci de mencionar que deu o alvo desse candle. Isso aqui é um candle de ignição e deu o alvo dele mais ou menos aqui, ó. Tá? Chegou até a ultrapassar bastante o alvo, tinha resistência, ultrapassou o alvo, então foi alvo lá. Mas aqui a projeção é sempre muito maior. Se você pegar a formação do pivô de alta, e o pivô de alta foi montado aqui, ó, fundo mais alto, topo, rompimento do topo. Aqui fez o pivô de alta. Se você projetar pelo pivô de alta do semanal, vem daqui até aqui, tá? 161% já foi, tá? Que é os alvos são entre 161 e 200%, aqueles que eu trabalho. Tem gente que trabalha com 261. Eu acho muito ousado, mas que negócio, a pessoa tem a sua experiência e ela vai dizer se aquilo ali para ela é ou não é adequado, tal. Eu acho muito ousado, eu trabalho com entre 161 e 200. Observe que deu 161 e, porra, foi na tábua da beirada de pegar os 200% que tinha aquela região lá de topinho aqui recente. Portanto, dada a projeção pelo pivô, também deu alvo 1 ou 2, aí depende de como você trabalhou. Aqui 90% do alvo é alvo, então eu espero que se você estava trabalhando aqui, ao ver essa situação, você tenha feito algum tipo de parcial ou saída. Aí como você trabalhou o seu trade é uma questão muito individual. Observe uma coisa muito importante. Nesse canal não tem call. A gente não dá call. Eu não digo para você, ó, faz isso, compra aqui, vende ali e tal, não sei o que. Eu não faço isso, tá? Não é da minha natureza fazer isso. Então não tem isso. O que eu mostro é a análise gráfica, pura e simples, com várias possibilidades de compra e de venda de acordo com a visão que você tenha do mercado. Eu só mostro aquilo que você poderá pensar. Se eu pensar desse jeito, eu faço isso. Se eu pensar do outro jeito, eu faço aquilo. Aqui eu não estou mostrando para você onde tem stop, onde tem alvo, onde tem nada disso. Porque isso seria dizer para você fazer o trade. Eu não quero que você faça o trade. Eu quero que você aprenda a fazer o trade. Não necessariamente esse, mas em algum momento vir a fazer no futuro. Certo? Então a ideia aqui é ensinar a pescar e não dar o peixe. Tá? A ideia do canal é essa. É aprendizado, não call. Certo? Então, aqui tem essa possibilidade, aqui pelo estudo de Fibonacci, pelo estudo de ondas, o cara pensaria nisso. Certo? Tem os alvos e chegou aqui realmente na tábua da beirada do negócio. Então, apesar da entrada de pressão vendedora aqui com a possibilidade de correção no diário, no semanal, que também está longe para burro da média, tinha essa possibilidade de correção, voltando aqui pega força para ir. Enquanto os mané lá continuarem falando que não vão cumprir metas, que eles, a parte mais interessante, eles criam a meta, depois eles rompem a meta, igual aquela outra, né? Não gosto nem de falar o nome daquela pessoa. Que nós temos uma meta, depois a gente rompe a meta, a gente duplica a meta. Os caras parecem isso. A gente cria uma meta, agora a gente tira a meta, porque eu não gostei daquela meta, não vai dar. Então, eu criei uma meta, mas era só ficção, só para enganar trouxa. Agora eu tiro a meta. Daqui a pouco, o que você acha? Que ele também botou uma outra meta que ele vai tirar de novo. E é exatamente esse tipo de desconfiança que faz o dólar fazer isso, e nós vamos ver que também faz os juros fazerem isso, quando nós formos analisar os juros. Quer dizer, infelizmente os caras são uns manés, e por serem uns manés, falam asneira atrás de asneira, e nós pagamos o preço através disso aqui. Não ache que isso aqui não tem impacto na sua vida, tá bem? Isso aqui tem imenso impacto na sua vida, mesmo que você não vá para Disney. Tá? Isso aqui impacta o preço de todos os chips de computador que são utilizados em enorme quantidade de produtos que são comprados, fabricados no Brasil e usam chips, todos eles são importados. Isso aqui impacta no fertilizante que é utilizado para produzir tudo que você come. Isso aí impacta nas sementes, boa parte das sementes são importadas, e as sementes sendo importadas também são importadas em dólar. Impacta no preço dos combustíveis. A Petrobras está com uma defasagem que já está subindo, porque o dólar subiu muito, e o petróleo subiu alguma coisa, a soma das duas coisas, a defasagem do preço da gasolina e do diesel da Petrobras está aumentando muito.
O governo está segurando as pontas porque o impacto disso na inflação é muito grande. Eu vi estudos mostrando que se o governo corrigisse a diferença da inflação, desculpa, do preço do combustível para a íntegra que devia ser agora, nós tínhamos um impacto de 1% no IPCA anual, que é muita coisa, ultrapassaria a meta. Portanto, isso tem impacto para você direto. Direto. Isso aqui impacta a tua vida direto. Esse é um ativo real. Isso impacta na farinha que você compra, porque o trigo, boa parte dele é importado. E tudo isso. Então, não é uma coisa como o fantástico mundo de Bob das ações, que a ação pode estar 40 ou 30. Se você não é acionista daquela empresa, você não está nem aí, não muda nada na tua vida. Aqui não, aqui muda a vida de todo mundo, mesmo quem não vai para Disney, tá bem? Então, as asneiras que os políticos fazem e falam, elas impactam diretamente na tua vida, porque impactam nisso. E nos juros que eu vou mostrar mais para frente. Nos juros vai impactar cartão de crédito, vai impactar cheque especial, vai impactar as empresas. E quando as empresas precisam captar dinheiro, elas vão ter que captar, tem algumas das formas, tem várias formas. Uma das formas é captar no mercado, ou através de empréstimo bancário, e elas vão pagar uns juros mais altos, ou através da emissão de debêntures. E aí, para emitir debêntures, elas têm que emitir aquilo com juros mais altos. Quem acha que paga aqueles juros? Você acha que a empresa, o dono da empresa, fala assim, não, eu vou pagar mais caro, mas eu não vou repassar isso para os clientes, não. É óbvio que eles vão repassar isso para o cliente. E quem é o cliente? Você. Então, tudo que você compra é impactado por essas bobagens que essa gente fala o tempo inteiro. Muita atenção. Cobre dos seus políticos, cobre que eles mudem esse raciocínio. Não dá para continuar assim. Boto meta, tiro meta, mudo a meta, amplio a meta. Meu irmão, ou faz ou não faz. E decide logo o que vai fazer, porque senão a gente fica nessa gangorra eterna. Tá? Muito importante entender o impacto disso e dos juros na tua vida do todo dia. Todo mundo, na bolsa ou fora da bolsa, tem impacto direto com isso. Petrobras, a Petrolinda, veio fazendo seu movimento lindo aqui para fechou o gap. Ela tinha esse sinal fortemente vendedor, foi interferência política na empresa. Aí o pessoal acha que o mundo vai acabar e que a empresa que produz, explora, fura um buraco no chão, tira uma gosma nojenta que 200 anos atrás ninguém queria nem proximidade com aquilo, só pela caatinga que aquele troço soltava. E não tinha valor nenhum, pelo contrário, onde tinha aquilo o nego queria morar longe. Agora, o troço tira aquela gosma nojenta igualzinha, vende em dólar e não pagam. Muita coisa aquilo ali tem um monopólio e tal. Então, a empresa que simplesmente mudou o perfil de dividendos, que era impossível de ser mantido, só trouxa achava que a Petrobras conseguiria manter aquele padrão de pagamento de dividendos para sempre. Aquilo foi um absurdo durante algum tempo, é possível fazer, mas se ficar para sempre a empresa quebra. Vide a petrolífera da Venezuela, tá? Entre outras coisas, eles fizeram exatamente esse negócio de ficar pagando dividendos absurdos. A empresa simplesmente quebrou, caiu de produzir. Se eu não me engano, eles produziam 3,5 ou 4 milhões de barris de petróleo por dia, hoje produzem 400 mil. Isso é o total desaparelhamento da empresa. A empresa não consegue mais, não tem capital para se manter, e aí para de produzir. E aí, então, feita aquela interferência, o povo se acalmou um pouco, foi vendo que a coisa não era assim tão ruim e tal, que a realidade era melhor, zigue-zagues ascendentes, fechamento do gap. Esse fechamento de gap, que eu achei que fosse demorar bastante, foi muito mais rápido do que eu imaginei, fechou o gap, tal, já é um primeiro momento para o pessoal pensar comprado? Sim, já era aqui embaixo para pensar comprado, para tentar fechar o gap. Era arriscado? Sim, era arriscado. Quem assumiu o risco acabou faturando, se dando bem. O fechamento do gap aconteceu ontem. Observe que tentou superar isto. E nós falamos várias vezes ao longo das últimas semanas que o ponto bom de compra é quando superar isto. Não superou ainda, tá? Passou, mas não fechou. Quando fechar acima disso aqui, aí o cenário é comprador de novo. Observe que até aqui, ó, isso aqui era tudo cenário vendedor, mesmo com os zigue-zagues ascendentes. Eram trades de muito mais risco. A partir do momento que fecha aqui em cima, acima disso, o cenário deixa de ser vendedor para ser comprador, aí sim, em todos os sentidos. E aí o pessoal que estava apostando em Petrobras, dentre eles esse que vos fala, fica feliz, fica contente e deixa o troço andar, tá? Acreditar nessa empresa, cara, é acreditar bem. Eu sei que vocês não gostam de operar a empresa porque é estatal, porque tem esse tipo de interferência aqui.
Sim, tem esse tipo de interferência e atua no curto prazo. Mas se você pensar sempre no curto prazo, você vai sempre se dar mal na bolsa. A bolsa não é um local onde você deva atentar para o curto prazo. Curto prazo é ruído, é barulho, é interferência. É igual você estar ouvindo uma música e de repente começa aquele chiado e você prestar atenção naquilo. Esquece, a música continua tocando lá no fundo. Bolsa é longo prazo. Se você se deixar influenciar pelo barulho do curto prazo, você vai frequentemente tomar decisões precipitadas, como foi quem resolveu sair de Petrobras no desespero. Observe que isso aqui não caiu porque simplesmente desenharam um negocinho no gráfico. Caiu porque milhares ou milhões de pessoas venderam esse troço. Venderam para depois, agora o cara fala, realmente, de repente eu queria ter Petrobras de novo. Aí o cara vende a 35 para comprar de volta a 40. Prejuízo. Prejuízo. Por conta de ouvir barulho. Não prestem atenção no barulho de curto prazo. É inútil. Quanto mais curto prazo você olhar o gráfico, pior vai ser a sua vida de trader. Menos inteligentes serão as decisões que você vai tomar. Tenham isso em mente. Ah, mas eu gosto de fazer swing trade. Tudo bem, faça swing trade, mas não se deixe levar pelas notícias de curto prazo. Isso não é importante. É barulho. E esse barulho te custa muito caro, como custou para quem estava posicionado em Petrobras e resolveu sair no meio do barulho. Tá? Bom, então aqui o cenário é esse no diário. No semanal, vinham aqui também esse mesmo cenário aqui, se reflete nesses três candles. Tá? A tendência de alta que vinha muito bonita aqui foi perdida com esse candle. E aí começou a oscilação numa região dos zigue-zagues anteriores, não chegou a perder essa região, o que é menos mal, começou lentamente a subida. Essa pressão de venda aqui sempre nos deixava desanimados, sempre falando, poxa, tá difícil, tá? Mas a partir do momento que fecha acima da média de 20, que é isso aqui, já começa a ficar um pouco mais animadinho. A superação desse candle, da abertura do candle, que foi justamente aquilo ali, quando supera essa abertura, Campos, por que essa abertura? Porque é aqui que está o grosso do volume. É aqui que está a força do negócio. O movimento aqui era corretivo, igual isso, tal. Isso aqui era só uma correção. É aqui que estava a força vendedora. Quando você consegue superar a abertura desse candle, como foi o fechamento dessa semana, o cenário muda totalmente. Tá? Aqui era uma recuperação dentro de um cenário fortemente vendedor, e agora não. Agora volta a ser um cenário potencialmente comprador, e a superação desse ponto, que é também a superação daquele, aí sim, aí o cara fala assim, agora eu quero comprar Petrobras bem para o futuro. Tá? Então, lembrando, semanal é o que comanda esse negócio. Se você se deixar influenciar pelas notícias de curto prazo, você vai se dar mal nessa vida. Na vida de trader, pelo menos, vai se dar muito mal. Tá bem? Então, lembrando, tinha aqui, que eu já esqueci de falar. Quando fez esse candle, logo em seguida tem dois candles de indecisão. São esses. Um inside bar daquele e esse é um inside bar deste. Então, forte cenário de indecisão. Fez o movimento para baixo, mas o cenário seguinte é de indecisão. Prestem muita atenção nesse padrão de dois inside bars seguidos, I, inside bar, II, né, seria em português, ou I, como é o nome original dado pelo Allbrooks, que foi quem inventou o padrão, ou pelo menos que descreveu dessa forma. Muita atenção quando isso acontece depois de um movimento bruto. É comum isso acontecer, é onde a gente conta com essas congestões aqui. Quem opera opções, meus livros de opções não estão aqui, quem opera opções tem muito a ganhar com isso. Tem mesmo muito a ganhar com isso. Se você ler esses livros, você vai ver que dá para faturar din-din com esse negócio. Tá bem? Então, tá aqui para vocês. O padrão estava ali, foi rompido nessa região, poderia ser no primeiro, eu não gosto do primeiro, eu gosto do segundo, foi rompido aqui e desde então, cenário subidor. Vale, que está ruim no diário, está muito ruim, Observe que isso aqui era uma congestão, perdeu a congestão, voltou para outra congestão e está aqui fazendo uma grande confusão dentro dessa congestão, ontem tentando rompê-la. Tá? Ontem tentando romper a congestão, ontem teve uma subida um pouco mais forte, né? O mercado ontem todo foi um pouquinho mais forte para cima, a Vale tentando romper isso aqui. De qualquer forma, o cenário não é assim daquelas Brastemp, porque mesmo que rompa essa congestão, tem o gap, tem o outro gap e tem a congestão logo acima. Certo? Então,
É, é assim, dá para operar? Dá para operar, claro que dá para operar, tá? É engraçado, esse gráfico está diferente. Tem alguma coisa errada com esse gráfico. Esse gráfico não está como ele era. Ah, aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico. Ok. Então esse gráfico aqui, ó, tinha congestão, tentativa de rompimento da congestão de novo. Observe que tentou aqui. Tem a média de 200, agora sim o gráfico está certo. Tinha a média de 200 aqui, tinha, não tem, a média de 200 bem pertinho, tá? Ou seja, é um cenário difícil, topo de uma congestão, o topo da outra congestão e uma média de 200 pelo meio. Então, é um cenário que você poderia pensar em comprar? Sim, poderia pensar em comprar, mas é um cenário complexo. Quem aproveitou o bebê abandonado, que foi muito bem observado pelo Guimo, se eu não me engano foi o Guimo, quem aproveitou o bebê abandonado e comprou por aqui em algum canto, né? Até se deu bem. Só que o cara que viu o bebê abandonado comprou ali, ó. Então ele, assim, depois que o gráfico está pronto, todo mundo acha que comprou aqui, né? Não, se você estava vendo o bebê abandonado está aqui. O gap foi a abertura aqui, ó. E o cara fala, bom, então foi um bebê abandonado. Ele acha que isso aqui vai subir, até porque o mercado subiu. Aí o cara compra aqui. Tá dando dinheiro? Tá dando dinheiro. Eita, profit, porra. Tá dando dinheiro, mas tá dando 0,76. Ao contrário do que o pessoal acha, que a compra foi aqui e tá dando 2%. Não é. Né? A compra pelo bebê abandonado foi quando fez aquilo ali. Ou, na pior das hipóteses, quando o cara vê o gráfico fazendo aqui nessa abertura aqui do outro dia. E aí o cara também tem 1 e poucos por cento. Mas, de qualquer forma, bem visto isso, tem aqui o bebê abandonado. Não era eu não faria jamais essa operação no meio de uma congestão. Ignoro completamente esse padrão de candles no meio de congestão. De qualquer forma, está tentando romper aquilo ali e tem as dificuldades que eu acabei de mencionar. Média 200 logo acima e a outra congestão também imediatamente acima. Tranquilidade para operar Vale só mesmo depois de superar esta congestão. Aí sim, aí vai ficar um troço. Você fala assim, tá beleza para operar por análise gráfica. Lembre-se, tem operações aqui por análise fundamentalista, mas não por análise gráfica. Por análise gráfica, eu só pensaria em operar mesmo com segurança aqui em cima já. Até lá é muito confuso, é muita coisa embolada no meio para o cara poder se arriscar. Do ponto de vista semanal, primeiro tem esta congestão, que também tem ali, tá? Só que aqui não aparece. É a congestão que vem se mantendo há anos em Vale. Ela chegou no fundo da congestão, montou esse alargamento, dado por essas linhas cor-de-rosa ali, atingiu o topo do alargamento, desmantelou. Desmantelou, veio, perdeu aqui. Isso aqui foi aquela época da decisão que eles estavam fazendo aí do novo presidente da Vale, se iam botar lá um mané qualquer que o governo mandasse ou não, essas interferências novamente, a política interferindo no negócio. E observe, essa não é uma empresa pública. Eu vejo as pessoas falando, não, opera aquela ali porque é estatal. Essa aqui não é estatal e tem interferência na mesma. Tá? Infelizmente, o Brasil é o país da interferência. E aí, andou aqui lateralmente, um candle que isso aqui é um top inteiro. A perda disso aqui acionaria a venda e ó, ficou na tábua da beirada, talvez tenha acionado ali por um tique. Tá? Se superar, da compra, pelo semanal da compra, porque esse aqui é um padrão específico. Tá? É um padrão específico, vai ser um top inteiro takeout, é um tipo de padrão que o cara compraria isso dessa forma. Tá? Compraria aqui, bota o stop ali. Eu não gosto desse tipo de stop, mas é o padrão. Para alvo lá em 66,90 no mínimo, talvez 68,75 como uma segunda alternativa. Por esse candle, exclusivamente pelo candle. Observe que a média de 20 está no meio, a média de 200 está no meio, então é um trade que não vai ser assim tão simples de fazer. A parte boa é que fechou o gap. Né? O gap agora sim foi fechado, e isso era uma resistência, já deixou agora, ficou para trás, abraço para ela, e tem essa ultrapassagem. Como eu disse, antes desse ponto aqui, cara, eu teria muita dificuldade de operar, que seria esse ponto aqui, médias aqui em cima, muito complicado de operar isso aqui do lado comprado. O lado vendido é aquele negócio, você perdeu uma mínima aqui, você está de novo querendo vender para pegar o ativo aqui embaixo, certo? Mas do lado comprado está muito difícil, tá tenso. Aí vem o lado fundamentalista, que não tem nada a ver com gráfico. Aí você fala assim, pô, mas a gente é grafista ou a gente é fundamentalista? A gente é grafista. Já falei tudo que eu tinha para falar sobre os gráficos. Agora eu vou mostrar para vocês sobre o lado fundamentalista da coisa. Para quem não sabe, eu também faço isso. Bom, o que está acontecendo? A China voltou a ligar os altofornos.
voltou a ligar não, está ligando devagarzinho vários dos alto-fornos que eles tinham em siderúrgicas que estavam desativadas por excesso de produção. E eles começaram a religá-los, é um processo lento, um processo gradual, e que começou a ser feito poucas semanas atrás. A Vale publicou um relatório indicando o aumento de produção da sua parte também, produção de minério. Óbvio que entre cavucar a pedra lá, tirar o minério do chão e esse minério ficar pronto para chegar lá na China, demora. Então eles começam a fazer esse processo antes. Então eu começo a ver um encadeamento das duas coisas, o alto-forno lá e o minério aqui. Então, do ponto de vista fundamentalista, começam a aparecer sinais de uma potencial movimentação na área, no setor, não só para a Vale, no setor de siderurgia. Tá? Então fiquem atentos para isso. Como a Vale é uma atividade, a Vale é uma empresa cíclica, porque ela está num setor cíclico e ela está no fundo do ciclo. Ó, ciclos a gente pode interpretar como congestões, isso não deixa de ser um ciclo. Tá? Então ela está no fundo daquele ciclo. Para que ela venha a estar no topo desse ciclo, em algum momento ela tem que começar a aquecer as turbinas lá no aeroporto, antes de decolar. Na minha opinião, do ponto de vista fundamentalista, não tem nada a ver com gráfico, é mais ou menos o que a gente está vendo em Vale agora. Tá? Então, muita atenção. Ah, mas aí comprar o ativo é muito arriscado. Pode ser, e é para isso que existem opções. Se você for nas opções, se você estudar esses livros, você vai ver que tem como você operar Vale perfeitamente bem, por exemplo, para dezembro desse ano, para janeiro, março, abril do ano que vem, com um risco extremamente pequeno, limitado, e que você já sabe qual é o stop que você pode tomar se tudo der errado. Então, é razoavelmente fácil operar isso aqui. Eu ensino da forma mais fácil possível, em linguagem de gente, sem falar 1 milhão de linguagens complicadas, porque não é do meu feitio falar complicado. Tá bem? Então, tá aqui para vocês e tem descrição na descrição desse vídeo, como fazer para poder começar a estudar. Uma hora você tem que começar a estudar opções. Aqui nós temos os juros. Assim como os idiotas ficam falando que não vão seguir meta, e foi o que eles falaram aqui, olha o resultado, eles voltaram a falar aqui, olha o resultado. Tá? O resultado é o mesmo, a gente viu no dólar, está vendo aqui também resultado de idiotices. Tá? Isso aqui era uma congestão, rompimento da congestão foi aqui, candle de ignição, o troço andou para burro, foi lá em cima, tinha aqui uma resistência que essa linha em preto, passou direto, voltou para testar, foi e agora perdeu de novo o suporte disso aqui. Enquanto não perder esse ponto, eu não ficaria vendedor. Tem a média de 9 aqui no meio, mas já havia uma distância razoável da média de 20, era possível pegar um retorno à média. Eu estava no long and short, que graças a Deus já foi fechado com lucro, e aqui o cara tem potencial até para voltar. Não é a melhor coisa do mundo vocês operarem juros, eu não recomendo, altamente alavancado, não é o local onde vocês deveriam ficar brincando, mas é importante entender que os juros estão numa trajetória ascendente, apesar dessa correção que era esperada dada a distância. Do ponto de vista semanal, houve aqui também o rompimento da congestão, força compradora muito grande, não conseguiu se sustentar acima da resistência, aquela mesma linha lá, né? Foi, voltou, mas é um cenário muito parecido com esse, ó. Observe que a semelhança disso com isso. Portanto, quem está achando que os juros, por causa desse candle, não vai continuar subindo, deveria botar suas barbinhas de molho, porque o resultado recente, e isso é muito recente, tem 6 meses, não foi exatamente esse. Tá? Isso aqui só parou de subir porque veio um iluminado lá dentro, no meio. Reúnem 100 idiotas, no meio tem um iluminado. Esse um iluminado, por sorte, conseguiu transferir confiança para o mercado e a coisa voltou a ceder. Não sei se esse iluminado vai conseguir fazer alguma coisa nessa hora. Torço por isso, porque senão nós temos forte potencial para o retorno dos juros ali em cima, ou até mesmo ultrapassar isso aqui. Certo? Então os juros estão na sua trajetória ascendente. Não achem que isso aqui é fim de linha, porque não foi da última vez. Embora uma correção seja saudável e esperada, é só uma correção. Tá? Porque o cenário macroeconômico para o país não está bom. O fato dos juros americanos terem sido sinalizados que eles não deverão cair tão cedo. Todo mundo estava esperando 200 mil quedas de juros americanos. O troço agora, se acontecer, se houver queda, estão sinalizando para setembro. Ou seja, lá para frente, e serão só 2. Se houver.
Tem uma eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro. Os caras estão tentando segurar a peteca lá para o cara não perder, para o atual não perder. Se houver uma recessão, o cara perde, já era. Ele já está quase perdendo. Com recessão, já perde mesmo. Com o detalhe, a inflação americana não cede, não está cedendo, está se mantendo muito acima da meta deles, e mesmo com esse aumento de juros não está resolvendo. Na minha opinião, eles ainda vão ter que aumentar mais os juros. E não estão aumentando exclusivamente para o cara não perder a eleição. Passada a eleição, vamos ver como é que isso vai ficar. Muita atenção. Se os juros americanos não cederem, os nossos não conseguem ceder. Por quê? Porque a gente precisa captar dinheiro. O Brasil é um exportador. Mais do que exportar soja, mais do que exportar minério de ferro, mais do que exportar café ou qualquer coisa, nós somos exportadores de juros. Tá? É a nossa tradição mais antiga e mais poderosa. O Brasil é um exportador de juros. Então, nós, para mantermos o nosso potencial de exportar juros, exportar dinheiro, infelizmente, uma tragédia, nós temos que manter a nossa taxa de juros adequada com a taxa de juros internacional, e a taxa de juros internacional é ditada pela taxa de juros americana. Beleza? Então, para você poder ganhar tempo para se tornar um ótimo trader, ganhar tempo é importante. Se você não tiver tempo, se você entrar no mercado e entrar com todas as suas peças, você vai perder. A maior parte das pessoas que entram no mercado sai do mercado em 1 ano ou 2 porque perdeu o capital ou desistiu. Se você aprender a operar sem risco financeiro, você vai ganhar esse tempo, 1 ano, 2, e com as taxas de juros elevadas como estão ficando agora, você ganha bastante tempo para isso. Para você poder operar sem risco financeiro até se tornar um tal trader consistente que você sempre almeja ser. Você quer ser consistente? Vai levar tempo, cara. Vai levar tempo. E esse tempo é esse curso aqui que te ensina. Ele é super barato. Ele custa menos do que um stop que você levou ontem. Sabe aquele stop que vocês andaram tomando aí em Bitcoin? Sabe aquele stop que vocês andaram tomando nos juros, no índice? Tá aqui, ó. Você podia ter comprado 10 cursos desses com aquele stop. Tá bom? Tá aqui disponível, link na descrição do vídeo. Espero que então vocês tenham um ótimo final de semana, um grande abraço, tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau!